O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Vou começar com a notícia ruim aqui, já que vocês estão tão animados. Fazendo graça já, né? Não, mas é verdade. A notícia ruim, eu tenho uma boa e uma ruim, vou começar pela ruim. A ruim é que, irmãos, aquilo que eu posso entregar aqui nesta manhã, certamente não vai fazer efeito nenhum na sua vida, não vai trazer mudança nenhuma. Tudo aquilo que o homem pode trazer aqui vai ser passageiro, momentâneo. Talvez você saia daqui entusiasmado e depois isso passe. Mas eu creio, de todo o coração, irmãos, que aquilo que o Espírito Santo, e a honra, a glória seja dada a Ele, pode fazer entre nós é algo surpreendente, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de um homem, e eu não estou me referindo a mim, eu estou me referindo a você, a uma mulher, a cada um de nós, é surpreendente, irmãos. Quando a gente lê lá no livro de Atos, a gente vê o de repente de Deus agindo. Vocês já experimentaram isso? O de repente de Deus é algo poderoso, irmãos. De repente, hoje eu vim para o culto, e aí eu já cheguei, fui ali, tomei um café lá embaixo, né? Primeiro tem que cuidar, né, irmão? Mas aí eu vim para a sala de oração, irmãos, foi tremendo tudo que eu ouvi ali dos meus irmãos da Regiane, pastor Valmir, pastor Enardes e Dora. Eu já saí dali, eu já podia ir embora. E aí eu estava ali conversando com o Manuel, ele já me falou um testemunho incrível assim da vida dele, daquilo que Deus fez na vida dele. E já fui tão abençoado que falei: Senhor, é isso que eu preciso também. De repente de Deus. E aí eu estava ali agora, a Silmara orou por mim, como ela faz todo dia, viu, irmãos? Mas hoje ela falou: vou impor as mãos, que o negócio está sério aí. E ela orou por mim e eu senti realmente que o Espírito Santo vai fazer um trem aqui hoje, viu? O Espírito Santo vai fazer algo poderoso aqui nesta manhã. É Ele, irmãos. Nós estávamos no culto ontem, com jovens aqui, perguntaram se eu estou com frio, é que eu queria mostrar a camiseta do Mag aqui, irmão, por isso que eu estou assim, ó. Estou tremelicando, mas estou aguentando firme. Mateus que fez, né? Mateus que criou a arte. Ficou bonita, né, irmãos? Vocês gostaram? Ficou linda. A gente tem muita gente talentosa aqui na igreja, viu? Glória a Deus por isso. As pessoas que usam seus talentos para a glória de Deus, é tremendo isso. E o Senhor vai fazer algo poderoso aqui. Essa é a notícia boa, você crê assim? Deus vai fazer algo poderoso. Eu queria começar exaltando ao Espírito Santo, irmãos. O dono da igreja que de repente, mas aqueles... Eu até perdi o raciocínio, mas a gente estava lá ontem, né? E a gente estava num culto lá, né? E começamos meio tímido, né, Paulinha? Aí eu disse, você já viu adolescente quando está tímido, né? Eles adorando a Deus? Vou soltar o microfone um pouquinho. Vamos adorar ao Senhor, adolescentes.
o tio careca teve que dar uma agitada, fizemos lá uma quadrilha para o Senhor Jesus, quadrilha para o Senhor Jesus, olha que coisa contraditória. Fizemos lá uma festa, foi uma bênção, dançamos, oramos, fizemos um teatrinho, apagamos as luzes, fizemos uma coisa lúdica. De repente, irmãos, o Espírito veio sobre nós lá naquela sala do Teens. Os adolescentes começaram a chorar, se quebrantar, confessar situações, se abraçarem. Houve um derramar do Espírito Santo. Quem promoveu isso? O Espírito Santo. O dono da igreja, ele faz isso, irmãos. Ele gera o de repente, irmãos. Enquanto a igreja de Jesus estava lá, no cenáculo, orando e adorando a Deus, a Bíblia fala, de repente, línguas como de fogo foram vistas sobre eles. Repousaram sobre ele. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo. Você crê que Deus vai fazer isso essa manhã? Então vamos exaltar ao Espírito Santo aqui nesta manhã. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Eu creio assim, mano. Em nome de Jesus. Adolescentes, jovens. Bom, é isso aí. Vamos lá. Eu queria falar de um tema hoje que dói nos ouvidos de alguns. Traz uma coceira nos ouvidos. Sabe aquela coisa que você não gosta de ouvir na igreja? Ah, não, pensei que ia falar de prosperidade. Sabe aquele assunto que ninguém quer? O tema é: restitui a plenitude da igreja. Restitui a plenitude da igreja. Eu começo fazendo uma pergunta para nós pensarmos. Quais as áreas da sua vida são importantes para Deus? Responda aí para a pessoa do seu lado. Quais áreas da sua vida? Que pergunta difícil. Quais áreas da sua vida são importantes para Deus? O que o irmão aí do seu lado, a irmã falou? Quais áreas, irmãos? Todas. Todas as áreas da sua vida são importantes para Deus. Você não pode negligenciar, nem subtrair nenhuma delas. A sua vida espiritual é muito importante para Deus, mas a sua vida profissional também é. A sua vida social também é. A sua vida familiar, tudo é importante para Deus. Você crê assim? Aí eu queria que nós pensássemos em outra pergunta. Quais as áreas da igreja ou ações da igreja são importantes para Deus? Pergunta novamente para a pessoa que está do seu lado. Quais áreas da igreja são importantes para Deus? Quais são, irmãos? Todas. Olha, as perguntas difíceis. Vai cair no Enem essas perguntas. Todas. Todas as áreas da igreja são importantes para Deus. Mas é claro que o diabo, sabedor, ciente dessas coisas, ele vai impedir que algumas áreas da nossa igreja parem, que algumas áreas da nossa igreja, das nossas vidas sejam negligenciadas, que a gente não olhe com o carinho devido e nem dê a atenção devida para isso. É muito fácil a gente cair nessa armadilha, irmãos. Muitas igrejas paralisam por negligenciar algumas áreas. Eu já usei esse exemplo aqui. É como você fazer um balde de tábuas. Você já viu balde de tábuas? Então você vai lá, vai colando as tábuas, vai colando uma na outra. Aí você começa a encher o balde, e toda hora que você enche, você percebe que, toda vez que você joga água, você percebe que não enche. Aí você olha embaixo dele, você esqueceu, olha que detalhe importante, de colocar uma tábua nesse balde. E aí a coisa não enche. E aí você se desgasta, você transpira, você gasta tempo e nada acontece. E aí você percebe que há algo, tudo naquele balde, tudo na sua vida, tudo na igreja é importante para Deus. E você percebe que uma coisa, irmãos, como num jogo de dominó, onde as peças vão se ligando uma à outra, você precisa ter um número ligado ao outro, até chegar ao fim. Assim precisa ser na sua vida e assim precisa ser na igreja. Você não pode simplesmente falar, não, disso aqui eu não vou cuidar. Isso aqui não precisa ser feito. Nós, pastores, nós, irmãos, precisamos entender isso e precisa cair uma urgência no nosso coração em relação a isso. Eu não posso negligenciar nada. Tudo que Deus deu à igreja, tudo que Deus quer fazer na igreja, precisa ser feito por cada um de nós.
Nós somos as mãos e os pés do Senhor Jesus aqui na terra. Você é um instrumento de Deus para todas as coisas. Não é assim que Deus diz lá em Efésios capítulo 4? Deus deu um para apóstolos, um para profetas, um para pastores e mestres. Faltou o que, irmãos? Oi? Evangelismo. É onde eu quero chegar. Evangelismo. É um desafio dos nossos dias? É. Institutos de pesquisa dizem que é o segundo maior desafio da igreja é o evangelismo. O primeiro é o discipulado. Mas o segundo maior desafio da igreja, aquilo que a igreja não quer fazer de jeito nenhum. A gente é muito bom, irmãos. Com certeza, a gente vai fazer um desafio para a gente arrumar aqui o espaço Águia para fazer a festa julina. Eu creio que muitas pessoas virão nos ajudar. Muitos. Se a gente arrumar aqui, fazer qualquer ação aqui, a gente vai conseguir pessoas para nos ajudar. Mas o evangelismo ainda é uma parte fraca da nossa igreja. Mas em nome de Jesus a gente vai mudar isso. E eu não estou falando aqui, veja bem, você que veio para receber algo de Deus nesta manhã. Você vai receber algo de Deus nesta manhã. Você não vai sair daqui só com uma missão, com uma imposição acerca de alguma coisa. Evangelismo diz respeito a muito mais do que isso, irmão. É isso que precisa cair no nosso coração. A gente ainda não entendeu que evangelismo não é só você falar a palavra de Deus para alguém. É muito mais do que isso. Vamos juntos aqui que vocês vão entender. Existe, sem dúvida, esta área na nossa igreja, irmãos, que o mundo, o diabo, a sociedade tentará impedir que nós façamos, cuidemos e que ampliemos nossas ações em relação ao evangelismo. Sempre. Você não vai acordar de manhã dizendo, eu vou falar de Jesus para todo mundo. A sua agenda vai minar você, vai te atrapalhar de todas as formas para que você não faça isso. Você vai passar de largo. Lembra a história do bom samaritano? Um homem caído à beira do caminho, irmãos. O crente passou lá. O crente passou, vai parar. O crente, o que teme a Deus, o que busca a Deus, o que diz que ora, passa num caminho onde há uma pessoa caída, machucada, ferida. E a Bíblia fala que ele passa de largo. Finge que não viu. Nós podemos estar vivendo dessa forma. Você pode estar vivendo dessa forma. A religiosidade fez isso com a gente. Estou atrasado para o culto. Não dá tempo de ajudar ninguém. Cuidado com a religiosidade, irmãos. Ela é o maior veneno da igreja, a religiosidade. Isso gera preconceito em relação às pessoas. Você só quer fazer aquilo que as pessoas veem. Aliás, se eu ajudar, eu preciso postar que eu estou ajudando. Estou dando aqui alguma coisa para alguém, Senhor. Cuidado com essas coisas. A falta de evangelismo, irmãos, impedirá o crescimento da nossa igreja. Impedirá o desenvolvimento dos dons entre nós. A falta de evangelismo, ela impedirá nós de amadurecermos espiritualmente, de cumprirmos a missão do Senhor Jesus aqui na terra. Você não conseguirá fluir nos dons espirituais se você não tiver um senso de evangelismo dentro de você. Evangelismo é a prática de ministrar o amor de Deus para as pessoas com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com tudo aquilo que você faz. Precisa evangelizar as pessoas. Elas precisam ouvir as boas novas, ver, sentir, provar do bom perfume de Jesus através da sua vida. Tem sido assim com você? Irmãos, a força motriz da igreja, aquilo que move, que impulsiona a eclésia de Jesus, é o evangelismo. Ela é responsável, o evangelismo, pela atmosfera zoe, a atmosfera abundante, a atmosfera
de paz, de alegria numa igreja. Se nós não fizermos isso, tudo vai parecer que está arrastando. Tudo vai parecer que não está fluindo da forma que Deus gostaria. Então nós precisamos hoje entender, e eu creio em nome de Jesus, que naquela igreja mãe, irmãos, a igreja de Atos, que nós gostamos tanto, é um modelo para as nossas vidas, houve uma ação sobrenatural naquela igreja em determinada feita, para que esse motor do evangelismo ganhasse um upgrade naquela igreja. Já havia evangelismo naquela igreja, mas ele precisava de um up, precisava de algo maior do que aquilo que aqueles homens e mulheres estavam vivendo, que ela fosse impulsionada, aquela igreja, a um novo tempo. Quando cai esse despertar de evangelismo dentro da igreja, irmãos, um novo tempo acontece na igreja. Aquilo que era velho é descartado. Ramos novos começam a ser enxertados na videira verdadeira. Os ramos novos são os mais frutíferos, irmãos. Eu, quando era crente, novo convertido, eu sou convertido há 13 anos. Mas, irmãos, coitado de quem sentava do meu lado no ônibus. Fulano está doente, vou lá. Minha mãe precisa de oração para ir para a Bahia, estou indo. Ah, não dá, agora. Jesus era a razão de tudo. Eu queria falar dele o tempo todo. E aí, com o passar dos anos, agora eu já sei, agora eu já aprendi. Mas eu tenho um compromisso. E aí você começa a negligenciar, a subtrair isso da sua vida. Os dons, dom é como um músculo, irmãos. Se você não exercitar, ele não se desenvolve, ele não cresce, você não consegue usar mais. Ele atrofia na sua vida. Dons espirituais são assim. Eu sei de várias experiências de pessoas, por exemplo, que oraram em línguas uma vez e pararam de orar e não conseguiam mais orar em línguas. Então a gente precisa hoje entender o que é de fato o evangelismo. E a gente vai andar nesse caminho, irmãos. Porque o evangelismo, irmãos, a concepção dessa palavra é: eu me importo com quem está aí fora. Eu me importo com as pessoas do meu lado. Eu não vivo a minha vida só para mim mesmo. Vá pondo entre parênteses, do lado da palavra evangelismo, tudo isso. E vê se faz sentido. Quando o Filho de Deus veio à terra, ele não pensou em outra coisa a não ser fazer evangelismo. Ele não se importou consigo mesmo. Aliás, a vida das pessoas era mais importante do que a sua própria vida, ao ponto dele dar a vida por essas pessoas. É assim que nós temos vivido, irmãos. Mas isso é Jesus, me desculpe, você que se diz cristão, você é um imitador de Cristo, você precisa ser igual a Cristo. E falar menos que isso é pregar um evangelho diluído, um evangelho raso, que não vai trazer nada na sua vida. Que naquele dia nós incorremos no risco do Senhor olhar para nós e dizer: eu não te conheço. Mas aqueles que abrirem mão hoje, irmãos, do conforto, porque evangelismo, deixa eu falar uma coisa, evangelismo traz riscos. Evangelismo é uma vida arriscada. Eu listei aqui alguns riscos que o evangelismo pode trazer. Eu quero amparar tudo isso que eu estou dizendo aqui, e eu não vou ler todo o texto, porque ele é muito extenso, mas eu queria pedir para o Mateus, vamos começar a ler esse texto aqui, Atos capítulo 10, por que eu estou falando que Deus, e foi o Espírito Santo que fez, irmãos? Vocês devem conhecer essa história, quando eu começar a ler, certamente vocês vão lembrar. O Espírito Santo fez isso na vida de Pedro, na igreja de Atos, porque ele precisava que a igreja despertasse para algo novo naquele lugar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, a igreja estava voando. Eu não vou ser mentiroso aqui de dizer que a igreja estava indo mais ou menos. Irmãos, a sombra de Pedro estava curando os caras. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Todos eram supridos.
A igreja tinha oração, tinha partir dos pães, tinha comunhão. Mas o Espírito de Deus queria despertar aquela igreja para algo maior do que tudo aquilo. Era meia parte do evangelho eles estavam cumprindo, porque Jesus disse que ele seria luz para os gentios, para todo mundo. E o evangelho ainda não havia saído de Jerusalém. E Deus alertou, Deus despertou Pedro, o pastor da igreja, para fazer algo novo naquele lugar, para viver algo novo. Você precisa ser despertado, se desprender das coisas velhas na sua vida. Eu falava isso aqui na oração, falei ontem para os jovens. Deus não vai dar um vinho novo para um odre velho. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não acho que tem que falar de Jesus. Ah, não, o que eu quero é ir para a igreja, sentar e ouvir a palavra. Tudo bem, mas você é um odre velho. Não espere algo novo de Deus. Mas aqueles, irmãos, que a Bíblia diz, que se tornam odres novos, receberão um vinho novo do Senhor Jesus. Você vai receber um entusiasmo novo. O Deus vai derramar um dom novo sobre a sua vida nesta manhã. Você crê assim? Se você sair daqui com essa compreensão, que você não vive mais para si mesmo, irmãos. É um desafio para nós isso, irmão. Para mim também é. Se eu não orar todo dia, Senhor, me dá oportunidade. Senhor, me gera portas para que eu possa falar do teu amor. Deus não proporciona isso. Tem que ser intencional isso na minha vida, o tempo todo. E eu não quero negligenciar isso, irmãos, porque é como se eu estivesse aqui nessa terra hoje, e de repente buracos começassem a se abrir na terra, e as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço, que eu admiro, elas começassem a cair dentro, num abismo profundo, e eu ficar aqui tranquilamente, fingindo que não é comigo. É isso que está acontecendo, irmãos. Tem pessoas morrendo, caindo num abismo profundo. Jesus disse, aquele que não crê, já está condenado. Então é uma missão, irmãos, que a gente não pode de forma alguma negligenciar nas nossas vidas. Se o seu pai não crê, você precisa correr. Se a sua mãe não crê, nós precisamos correr. Buscar em Deus formas para que o evangelho chegue até ela, até ele. Nós precisamos mudar isso, irmãos. E Deus vai começar a confirmar isso na sua vida em nome de Jesus. Atos capítulo 10, vamos lá, Mateus, por favor. Olha o que diz a Bíblia, olha o despertar. Havia em Cesareia um homem chamado, se você quiser batizar o seu filho, irmãos, chamava Cornélio. Deus escolhe os nomes, né, irmão? Deus tem um senso de humor, né? Vocês já perceberam que Deus, ele tem senso de humor? Um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2, ele e toda a sua família eram religiosos, temente a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Versículo, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente, olha a orquestração dos céus acerca do evangelismo, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Versículo 4, atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? Uma cena tranquila, né, irmão? Assim, um anjo, o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Versículo seguinte, agora mande alguns homens a Jope, trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Versículo seguinte, depois que o anjo lhe falou, se for Cornélio, chamou 2 dos seus servos e soldados tementes a Deus religiosos dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou a Jope. Para aí, irmãos, Deus quer ligar, eu já falei isso aqui, Deus quer ligar aqueles que têm com aqueles que precisam. Deus quer ligar aqueles que têm, carregam com aqueles que precisam. Você não pode negligenciar isso. Não precisa vir um anjo falar com você hoje. Se vir, glória a Deus. Mas o evangelho é a respeito disso. O que você recebeu é o maior bem que alguém pode receber. Você crê assim?
Você carrega o maior tesouro desse mundo. Tem uns crentes indo na lotérica aí de São João fazer aposta. Estão falando, eu vou mudar de vida. Você já mudou. Você saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que vida mais você quer mudar? Eu fico louco com crente que fala um negócio desse. A vida não diz respeito aos bens que você pode conquistar. Conquista tudo que você tem. Pega seu diploma, pega seus carros, sua casa, e diga ao seu coração, agora eu vou descansar. Deus dirá a você, louco! Hoje eu pedirei sua alma. O que você me dará em troca? Deus, irmãos, quer que nós ganhemos vidas. Almas para Ele. Quem ganha almas, sábio é. Deus não está nem aí para as conquistas dessa terra. Ele dá isso de rebote para você. Você busca o reino, a justiça, e Deus acrescenta essas coisas na sua vida. Se nós ficarmos preocupados com essas coisas, Jesus disse, vocês são como pagãos. Porque os pagãos que se preocupam com essas coisas. Como eu vou pagar minhas contas. O que eu vou comer, o que eu vou vestir. Você ganha almas para Deus, irmãos. Com aquilo que você tem. Evangelismo é mais simples que a gente imagina. A gente está distorcendo, por isso que está tão difícil a gente falar. Ah, mas como é que eu faço? Ah, mas eu não consigo, mas eu não entendo. Irmãos, o que você tem, você entrega às pessoas. O Senhor colocou uma frase no meu coração, vê se faz sentido isso para você. Eu queria que você pensasse um minuto nessa frase. A igreja, nós sempre precisaremos ou precisamos de algo que ela pode dar. Agora bugou, né? A igreja precisa e sempre precisará de algo que ela pode dar. É uma loucura isso. Eu preciso de recursos para a igreja. Abençoe pessoas. Dê às pessoas. Preciso de uma igreja com mais amor. Ame as pessoas. Tudo que nós precisamos, você precisa dar primeiro. Você só não recebe aquilo que você não dá. Jesus, a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Certamente, o que o homem semear, ele vai o quê? Colher, ceifar. Então às vezes nós ficamos pedindo coisas a Deus, quando Deus está dizendo, dê aos outros. Faça por alguém. É um efeito rebote que Deus tem com a igreja, que é impressionante, irmãos. Evangelismo diz respeito a isso. O que eu posso dar às pessoas? O que eu posso fazer por alguém hoje? O que Jesus quer fazer por alguém hoje através da minha vida? Barreiras precisam cair. Amém? Isso só depende de nós. Irmãos, eu vou te falar. Está um caos aí fora. Está um caos, não é? E é a época mais propícia ao Senhor derramar algo novo sobre a igreja essa. Não há lugar melhor e ambiente melhor e hora melhor para que Deus faça algo novo na igreja como nesses dias, irmãos. Guerras, toda sorte de males acometendo a igreja, acometendo o mundo. Mas nós, irmãos, nós seremos o sal da terra, amém? O sal impede a terra de apodrecer. Nós seremos a luz do mundo. Você precisa começar a entender isso, irmãos. Se há escuridão na sua casa, se há escuridão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, você é a luz naquele lugar. Você é responsável. Irmãos, eu gosto dessa expressão luz, porque se nós apagarmos tudo aqui, tudo, ficar totalmente escuro, e ligarmos uma luz
uma pequena fresta de luz, todos nós perceberemos que essa luz está ligada. Não precisa ser um refletor, não precisa ser a lâmpada mais potente do mundo. Um fecho de luz é suficiente para que as pessoas vejam, para que elas enxerguem a saída da vida delas. Você pode ser esse fecho de luz na vida de alguém, irmão? O que você carrega é o maior tesouro do mundo, amém? Eu vou falar aqui de alguns riscos, se a gente quer viver essa atmosfera de evangelismo. Precisa ficar claro aqui, que evangelismo não é uma ação esporádica, irmãos. Agora a gente vai ter a campanha do evangelismo. Cada um pega o panfleto, não era assim que a gente fazia antigamente? Leva o panfletinho, leva a vitória. Quantas vezes a gente foi lá no Lago Japonês? Isso é válido? Claro. Mas é isso que Deus quer? Só isso que Deus quer? Não. Não é uma campanha esporádica. Não é uma ação impositiva para as pessoas. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de uma nova cultura. O que mudou naquela igreja, a gente vai ver depois isso, foi a mentalidade de Pedro acerca de algumas coisas. A igreja estava lá, confortável, Deus estava fazendo, os milagres estavam acontecendo, e Deus falou: Pedro, a Bíblia, eu vou resumir aqui. Aconteceu na casa de Cornélio, e a Bíblia diz: enquanto Cornélio mandou os soldados irem de encontro a Pedro, era meio-dia, Pedro subiu ao terraço com fome. A Bíblia faz questão de dizer, Pedro estava com fome, para orar. E Deus deu uma visão a Pedro, um lençol preso às 4 pontas, onde animais caíam sobre esse lençol. E Deus disse a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou: Senhor, eu nunca vou tocar numa coisa imunda. E a voz disse 3 vezes a Pedro: Pedro, mata e come. E se repetiu durante 3 vezes. Pedro ficou sem entender aquela visão. Deus falou: Pedro, Pedro, ó, tá vindo 2 homens aí, falarem com você, tu vai com eles. Pedro ainda não tem entendido o que tinha acontecido. Evangelismo é assim, irmãos. Eu estou falando aqui, tem muita gente que está me olhando pensando: ixi, o que é isso? Tem que fazer isso a igreja? Tem. É esse o caminho de Deus para a igreja? É. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou ler um texto aqui no final que você vai ficar impactado e vai entender claramente que esta era uma visão desde que Jesus veio à terra, desde que Jesus morreu e ressuscitou e deixou um legado de fé para as pessoas. A missão, a incumbência da igreja era evangelizar. Então a Bíblia diz que Pedro vai à casa de Cornélio, irmãos. Só que ir à casa de Cornélio naqueles dias não era algo simples, viu? Eu estou falando de um centurião romano, de um povo que oprimia o povo de Pedro. Pedro tinha que romper com várias sofismas na sua mente. Tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer da sua vida precisa ser esquecido. Ele precisava destruir para construir algo novo na mente dele. Ele falou: vou na casa de um romano, centurião. Ele lembrou até de alguns que crucificaram o Senhor Jesus. Mas Pedro foi àquela casa, irmãos. E a história, a Bíblia nos conta no capítulo 11, que enquanto Pedro se aproximava, chegou àquela casa, aquele homem se prostrou diante dele. Pedro perguntou o que ele estava fazendo ali, aquele homem explicou a visão que ele teve. Pedro começou a falar de Jesus para aquele homem, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aquela casa, irmãos. Agora eu te pergunto, Deus queria que Pedro fosse para lá? Sim. Deus quer que nós façamos a mesma coisa que Pedro? Sim. Há uma orquestração dos céus para que isso aconteça na nossa igreja. Só que a Bíblia diz que Pedro, olha, deixa eu falar um negócio, irmãos. Eu não quero diluir o evangelho aqui. Pedro orava
3 vezes por dia. Pedro era um homem que buscava a Deus. Mas ele não buscava a Deus para si mesmo. Ele queria saber o que Deus queria a respeito dele. O que Deus queria fazer através dele. Por isso Deus deu essa visão a Pedro. Nós precisamos começar a orar em relação a isso. O que Deus quer fazer através da minha vida. Como Deus pode usar eu na minha limitação, na minha timidez, com os meus dons, com os meus talentos, para abençoar e edificar a vida das pessoas, para levar salvação às pessoas. Como Deus pode fazer isso através da minha vida? Cada um de nós, Deus vai usar de uma forma. Pedro foi lá, pregou o evangelho, irmãos, o evangelho, deixa eu te falar, até então, Paulo havia tido uma experiência com Deus, e posteriormente Paulo foi enviado para ser o apóstolo dos gentios, mas isso não havia acontecido. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que essa experiência de Cornélio, até o início da igreja, começou de 7 a 10 anos. Durante 10 anos, Pedro estava ali só cuidando do seu rebanho, irmãos. Só cuidando das pessoas ali, que Deus tinha falado para ele. Eu tenho falado para o pastor Valmir, você conhece a visão da sua igreja? Oi? Matar de susto, irmãos. Mas vou ajudar. Não deveria. Nós somos uma igreja família. Que vive o amor de Cristo. Não, acabou. Acabou, não. Está enganado, acabou. Não acabou? Você não tem essa impressão às vezes? Nós estamos com meia visão. A gente está subtraindo algumas coisas da nossa visão. Nós estamos negligenciando e por isso nós estamos muitas vezes adoecendo por causa disso. Porque não tem coisa mais chata, irmãos. Não sei vocês, mas pessoas novas trazem uma vida nova. Traz um ânimo novo, um entusiasmo novo. Precisamos de pessoas novas, irmãos. Sabe por quê? Muitas vezes o que vai acontecer de grandioso na igreja não vai vir de mim, não vai vir do pastor Valmir, vai vir daquela pessoa na rua que você se importou. Vai vir daquele que estava caído e você parou, acolheu, levou à hospedaria, pagou a conta dele. E ele, vendo o amor de Deus através da sua vida, falou: eu vou servir a Deus também. E talvez ele seja o homem e a mulher levantada por Deus para fazer o estrago aqui na Zona Norte. Então, irmãos, precisa ficar claro isso para nós. Eu não tenho essa soberba, nem essa pretensão de achar que vai vir através de mim. Mas eu creio que eu vou encontrar um Paulo aí um dia, irmãos. Eu vou encontrar um homem aí, na Brasilândia aqui. Eu vou visitar um cara ali. Eu vou ministrar na vida dele, eu vou amar esse cara. Eu vou servi-lo. Ele vai ter uma experiência com Deus tão arrebatadora que ele vai fazer um estrago aí, irmão. Quem trouxe os visitantes? Tem 30 visitantes. Quem trouxe? O cara ali, O quê? Ouviu do evangelho agora? Vai ser assim, irmãos. Você crê assim? Ou tem que ser com você? Glória a Deus se for com você. Mas tem que ser maior o evangelho. A missão tem que ser maior. A vida de Cristo tem que ser maior que a sua. A gente tem que começar, irmãos, a diminuir. João Batista dizia: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Estão seguindo mais Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Vocês estão com uma cara engraçada, irmãos. Eu não sei se vocês estão pensando, tomara que acabe logo. Eu pensei que eu ia ver outra coisa. O que você está pensando aí? Pode falar para o irmão do lado aí o que você está pensando. Não precisa falar não, brincadeira. Os riscos do evangelismo. Viu, Gu? Tem riscos, meu irmão. Estamos lá em Osasco, lá, comendo um podrão lá. Encostamos os motoca lá para falar de Jesus. Tem risco, irmão. O inferno se levantará. Se vamos viver uma atmosfera, um new culture. Gostaram? New culture. É assim, Gustavo? Quem fala inglês aí, irmão? New culture. Uma nova cultura. Se vamos viver isso, Isidoro, vai ter risco, meu irmão. O inferno vai se levantar contra você, contra a sua casa,
contra a minha casa. Irmãos, na época que eu mais evangelizei, aí que o bicho pegava lá em casa. Era mãe doente, é gente que faz isso, é aquilo que acontece, é as contas que não fecham, o negócio vira uma... Irmãos, glória a Deus, porque eu considerei tudo perda, pelo privilégio de encontrar a Cristo. Está faltando isso na nossa vida, irmãos. O inferno vai se levantar, não tem jeito, Gu. O inferno vai se levantar para te atacar. Mas a Bíblia diz que a igreja, os evangelistas, a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está preocupado com o inferno? Eu estou preocupado com o céu, eu estou ansioso pelo céu. O inferno, que Deus abençoe. Pessoas vão se opor a você e a Deus. Tem gente que você vai falar de evangelismo. Irmãos, eu passei por isso. Eu tinha uma jovem aqui, vou falar o nome. A Vanessa. A mulher, como a gente pode dar um sinônimo para a Vanessa, jornalista, por favor? Alegria. Digo mais, a mulher era um foguete. Não tinha como, não tinha curva. Era só aqui, ó. Vamos falar de Jesus, neném. Carnaval, vamos falar de Jesus. Orava pelos teens. As crianças eram batizadas no Espírito Santo. E o neném que ainda não entendeu o evangelismo, o neném que ainda não compreendia, que não tinha maturidade. Não, calma aí, peraí. Pô, vamos bater esse foguete aí. Porque tem sempre aqueles que querem apagar, irmãos. Tem sempre aqueles que preferem, porque um dos riscos do evangelismo ele vai te tirar da zona de conforto. Esse dia, Gil, falei para o pastor Valmir isso, orei e falei, Senhor, usa a minha vida hoje para fazer algo por alguém. Estou vindo com o meu carro, aí você tem que fechar o olho, irmão, você falou isso, cuidado com essa oração, hein. Senhor, usa a minha vida, peraí, estou vindo com o carro, está um morador de rua, com um colchão de mola nas costas, sabe aqueles colchão que pesa 450 quilos? E eu com o meu carro. Irmãos, eu não tenho uma Fiorino, eu tinha um Palio na época. Quer ajuda aí? Você faria isso por mim? Agora. Jogamos o carro. Vai pegar a corda no estacionamento aqui, do lado do bingo ali. Tem uma corda, irmão, tem, amarrar uma corda. Irmãos, a atitude do homem. Avenida Mirim lá em cima, levei ele. O cara morava num terreno, numa casebre lá no fundo. Deixamos o colchão. Aí, compartilhando, sou da igreja ali, irmãos, queria que você fizesse... Ele falou assim para mim, irmãos. Eu tenho R$5 aqui. Leva de oferta lá na sua igreja. Me quebrou, mano. Irmãos, o evangelho é simples. A gente está complicando demais as coisas. Tem gente morrendo e indo para o inferno. Só essa mensagem já é suficiente para me sair daqui hoje e fazer algo por alguém. Tem gente morrendo e indo para o inferno, irmãos. E não adianta você negligenciar o evangelho, subtrair o evangelho, dizer, não, ela pode estar lá no purgatório, ela pode estar lá numa sala intermediária, daqui a pouco Pedro vai lá falar com ela, ver se ela vai entrar ou não. Não, Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Isso, meus irmãos, isso precisa despertar em nós. Mas eu tenho que falar isso todo dia para a minha alma, falar, calma aí, alma. Não é minhas contas. Não é meus interesses, é o que Jesus, os que são guiados, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Se você quer viver essa atmosfera, essa nova cultura de evangelismo, a religiosidade gritará os seus medos diante de nós. Pensa num cabra medroso, religioso. Não, o quê? Pô, faixa aí para convidar as pessoas? Não, e eu vou saber quem vai vir aí? E se vir um traficante?
E se vir um assaltante? E se vir a prostituta? E se vir alguém que eu não gosto? Não gosta? Conhecerão os meus discípulos por amarem uns aos outros. Então nós precisamos, irmãos, quebrar essa barreira de religiosidade. Vamos fazer. O que nós vamos fazer? O que tiver que ser feito. E o que Deus vai fazer? Aquilo que você fez pelo outro. Você amou, vai ser amado. Você serviu, vai ser servido. Você se importou, pessoas vão se importar com você. Mateus 7,32 é o resumo da palavra de Deus. Aquilo que eu quero que as pessoas façam por mim, façam também por eles. O que nós queremos do mundo, faça por eles. Para não ficar só nos riscos do evangelho, tem muita recompensa no evangelismo. Aqueles que têm vivido isso já têm provado. Eu citei 7 aqui, vou citar 7. Primeiro, que você vai fazer parte de coisas extraordinárias. Se você quer viver uma atmosfera de evangelismo, se você sair da zona do conforto hoje, bater lá no vizinho e falar, ó, queria orar pela sua vida aí, vai acontecer um trem lá, irmãos. Deus vai te dar palavra de sabedoria. Deus vai te dar palavra de conhecimento. A filha dela vai ouvir você orando por ela e vai se render a Cristo. Vai acontecer alguma coisa. Pedro foi até aquela casa. E algo extraordinário aconteceu, irmãos. O Espírito Santo, que Jesus disse que nós precisaríamos ser batizados nas águas e assim receberíamos o Espírito Santo. O Jesus que falou, ele mesmo quebrou tudo. Falou, não, pode derramar o Espírito Santo aí sobre esse cara. Pedro entendeu a vida surpreendente que é evangelizar. Pedro entendeu as coisas que acontecem com quem sai da zona de conforto. Irmãos, vanglória zero. Pelo contrário, eu estou pregando isso porque eu estou muito aquém disso aqui. Mas quando eu e a Beth saía para evangelizar, nós éramos auxiliares do Isidoro e da Regiane, irmãos. Nós íamos lá para Taipas, terça-feira. O Arthur, gordinho, só... Bernardinho aqui. Uma luta, irmãos. Os caras pesavam uns 300 quilos, dois juntos. A gente ia lá evangelizar, irmãos. Chegamos a primeira vez, oramos por uma senhora. Ela é a tia de uma pessoa da célula. Nossa, que bênção que você vê. No dia seguinte já tinha 5. No dia seguinte tinha 10. No dia seguinte eu falei, o que está acontecendo aí? Deve ter acontecido alguma coisa, é briga, alguma coisa. Eram as pessoas esperando para ouvir o evangelho. Nós oramos, irmãos, semanas naquele lugar. O pastor Valmir propôs a gente alugar um carro para trazê-los para cá. Acabou que eles não quiseram, mas algo extraordinário aconteceu, irmão. Evangelismo é salvar vidas, tirar as pessoas do inferno e levar para o reino de Deus. Nós orávamos pelas pessoas e tinha uma senhorinha que ela era paraplégica, irmãos. Ela ficava só com a cabecinha aqui, ouvindo o que eu estava falando. Às vezes eu perguntava, nós fazíamos uma dinâmica de célula. Aí você vai perguntando a história. Aí eu pulava ela, porque eu pensava, está dormindo, né? Não vai perguntar para mim? Aí eu perguntava e ela ela usava uma correntinha de um ídolo aqui, ó. Irmãos, teve uma semana que eu não pude ir por algum motivo. E aí a minha cunhada, ela falou assim, e ela adoeceu, essa senhora, fomos orar por ela no hospital. E ela disse que pouco antes dela morrer, ela disse assim, ela era devota de outras entidades, de outras religiões. E pouco antes dela morrer, ela disse assim para minha cunhada, falou assim, eu vou ficar. Ela arrancou a correntinha de ir para o hospital e falou assim, eu vou ficar com Jesus que o neném prega. Onde você acha que essa mulher está agora? Irmãos, era um grupo de 30. Só uma que faleceu e entregou a vida para Cristo. Amém. Glória a Deus. Então você está dando importância demais para número, para coisas. Irmãos, faz o que é simples. Ame as pessoas. Estou caminhando para o final. Grandes recompensas do evangelismo. As características do fruto do Espírito serão vistas na sua vida. Os dons do Espírito se manifestarão através de você. Nós provaremos de um contentamento inexplicável e incondicional na nossa vida.
Haverá confirmação do céu e testificação do Espírito em você. Provaremos de um renovo espiritual e físico. Sabe que a gente está andando crente meio... Vou, não vou, mais ou menos? Porque está faltando isso. Cada vez mais nós seremos usados por Deus. Tudo que você usa na sua vida, Deus derrama cada vez mais. Não foi assim que ele disse à mulher samaritana? E aquilo que eu dar a você, a água que eu der a você, será uma fonte a jorrar. A fonte não seca, irmãos, ela não para de jorrar na vida das pessoas.